tamanho das mudanças que vão ocorrer na economia sob o comando de Paulo Guedes, novo superministro da Economia, certamente vão estar avaliadas quando sair o Diário Oficial da União no primeiro dia do governo Bolsonaro. São tantas as mudanças que vêm na economia, até porque vários ministérios estão sendo fundidos num só, no Superministério da Economia, que já dali, nesse Diário Oficial, já vai ter uma certa noção do que será a economia nos primeiros meses do novo governo. Muita coisa deve ser modificada, do funcionamento dos ministérios, mas principalmente da maneira de lidar com a economia. Paulo Guedes é um economista liberal, defensor do Estado mínimo, e ele quer fazer ações rápidas para isso surtir efeito, fazer aquela velha tática de Maquiavel: faça o mal de uma vez e o bem aos poucos. Algumas coisas vão pesar na economia por corte de subsídios, certos privilégios que existem na economia, principalmente na área da Previdência Social. Mas essa é a batalha mais difícil. Reformar a Previdência Social no Brasil é complicado porque tem várias facetas da Previdência. Tem a Previdência dos servidores, entre os servidores tem os militares, tem os altos salários do judiciário, tem, enfim, uma série de benefícios que, no fundo, quando você bota na balança, vê-se a desigualdade que é a Previdência no Brasil. Muitos ganham pouco e poucos ganham muito. E isso a gente tem que saber se o governo vai, de fato, atacar para produzir uma melhoria da desigualdade no Brasil e do próprio déficit da Previdência, porque esse déficit da Previdência ele acaba sendo prejudicial à maioria da população, e quem causa é uma minoria privilegiada de funcionários públicos e militares e membros do judiciário. Questão da reforma tributária, Gilberto, você vê ela no horizonte para 2019, você acha que o que está encaminhando-se é uma questão de valor agregado, de botar um imposto único? Você acha que é isso que a gente pode vislumbrar nesse futuro, nessa tal reforma, se ela sair? A reforma da Previdência sozinha, ela não pode funcionar. Ela tem que estar associada a uma reforma tributária. Se a gente quer mudar o desnível da desigualdade no Brasil, que é muito concentrada a riqueza para poucos e a pobreza espalhada para muitos, a gente tem que mexer na questão tributária. No Brasil, tributa-se mais o consumo do que a renda. E isso deveria passar por uma simplificação dos tributos sobre o consumo e aumento e concentração dos tributos sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre os ganhos de capital. Mas isso é exatamente o modelo liberal que sempre defendeu Paulo Guedes. Vamos ver se ele, na hora de assumir o controle da economia, que você tem que ver outras coisas além das suas próprias convicções, que são as necessidades imediatas, se ele faz uma política mais equânime na questão fiscal, ou seja, reduzir e simplificar os tributos, porque eles são muito altos no consumo. As pessoas talvez não percebam isso. Às vezes os pobres pagam indiretamente muito mais tributos do que os ricos, que pela própria capacidade de consumir. E os ricos têm um ganho dele maior nas operações financeiras e nas operações de valorização de patrimônio. Então, essa é uma questão crucial que deveria ser feita juntamente com a reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência vai ser fatiada, ou seja, vai se fazer por etapas, era o mesmo que deveria ser feito mais ou menos na reforma tributária. Algumas coisas simplificadas e outras coisas avançadas ao longo do tempo. Agora, se a questão de tributação, de imposto e de renda não ocorrer ainda em 2018, que é muito pouco provável, só vai começar a valer em 2019, porque é o princípio básico, é que um tributo ou uma nova tributação só pode valer para o exercício fiscal seguinte. Então, essa mudança vai demorar um pouquinho mais. Outra questão importante é como é que o governo vai lidar com a questão da privatização. Voltando um pouquinho só na questão da Previdência,
O governo quer mudar o regime de capitalização de hoje, que é a repartição, todo mundo paga para os aposentados, contribui para os aposentados, é um sistema que não pode dar certo. Tem gente que trabalhou 20, 25 anos e recebe até o fim da vida, não dá. Ele quer mudar, e a outra questão é a intervenção que o governo quer fazer nas estatais, privatizar e enxugar algumas das estatais. Para dizer a verdade, tem muito pouco estatal para ser enxugada ou privatizada, a menos que o governo queira vender a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Eletrobras. São praticamente as grandes empresas que restaram sob controle do Estado. No caso da energia elétrica, o presidente eleito Jair Bolsonaro já tinha falado que ele era contra porque é uma questão estratégica e ficou preocupado com o avanço dos chineses na geração de energia e na distribuição e transmissão de energia. Tanto que nomeou para o Ministério das Minas e Energia um almirante, que vai cuidar também da energia nuclear. Essa é uma questão que também nós vamos ter que ver nos desenhos das medidas provisórias que o governo vai tomar e vão sair logo de cara no Diário Oficial. Outro ponto importante é a questão da recuperação da infraestrutura no Brasil. Havia uma crise de confiança, o governo Temer tentou e parecia que ia engatinhar, engrenar, quando veio o escândalo das conversas do Joelis Batista com o Temer no Palácio Jaburu, tudo ficou meio emperrado e parado. Tanto até a reforma da Previdência que estava quase sendo aprovado. E agora o novo governo, talvez com mais credibilidade, e essa credibilidade vai ser testada nos leilões de privatização e de concessão de serviços de infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, ferrovias. Isso vai ser um outro grande teste. Se as coisas caminharem juntos, a economia pode tirar esse nó que está prendendo no Brasil a crescer pouco. A gente passou 2 anos de pesadíssima recessão, a maior recessão da história, 2015-16, desemprego gigantesco, e um dos motivos um dos fatores que poderia estimular o retorno da economia, o crescimento mais rápido, o aumento do emprego, a retomada do emprego, seria a concessão de novos projetos na área de infraestrutura. Agora, a iniciativa privada do Brasil e do exterior, e até ligada, por exemplo, com fundos de pensão, elas precisam de ter um horizonte mais distante e mais confiança no que vai ser o rumo da economia. Se isso funcionar, eu acho que o Brasil dá para crescer um pouquinho mais, começar a engrenar e sair dessa situação de estagnação econômica que a gente vive há muito tempo. Outra questão que a gente precisa ver, como é que o governo vai atacar a concentração bancária. A concentração bancária, os juros altos, excessivos no Brasil, que amarram a economia. De nada adianta você fazer uma reforma tributária, você tentar reduzir o custo da dívida via essas reformas, que na verdade parte da dívida cresce porque há um déficit. E o déficit é causado principalmente por desequilíbrio na Previdência. Mas o próprio déficit e a dívida se realimentam pelos altos juros da dívida. Mas mais do que os altos juros da dívida, o que é absurdo no Brasil são os juros cobrados pelos bancos. Essa concentração, a cartelização do sistema bancário não traz concorrência, ao contrário, eles impõem os juros que querem ao mercado. Vamos ter uma política que vai abrir o mercado, que vai fazer o Banco Central ser atuante de fato sobre os bancos, ou o Banco Central vai ficar só assistindo a cartelização campear solto e os bancos cobrar os juros que querem, juros escorchantes, que chegam no crédito ao consumidor a mais de 600% ao ano. Não dos bancos, grandes bancos, mas pequenas instituições que se valem da forte concentração e que às vezes os bancos não querem operar e eles vão e oferecem juro a quem está negativado. Quem está negativado tomar empréstimo com juros 700% a 800% ao ano, quando a inflação está na faixa de 4%, é dar corda para quem já está enforcado ou então botar o pescoço na guilhotina.